Sensivelmente, nos últimos tempos, todos nós temos estado a viver o processo da vacinação. Bom, e aí há uma peça muito importante que é essencial a que tudo corra bem, que é o Plano Nacional de Vacinação. E, na verdade, é bastante surpreendente quando acedemos ao site do Ministério da Saúde e está disponível o plano. É um documento de 20 e poucas páginas, com muitas informações gerais sobre o Covid-19, sintomas, etc. Mas, propriamente, sobre o plano, e quando falamos em plano, falamos em objetivos muito específicos, em regulamentos, em estratégia, em logística, praticamente não há nada. Há apenas uma folha, que é esta que vos mostro aqui, que é exatamente uma das páginas do plano, e onde está definido o que se entenderia pelos grupos prioritários, numa primeira fase, numa segunda fase e depois nos restantes. O que é extraordinário é que este chamado plano, que de facto não é plano, a própria definição das prioridades é totalmente insuficiente e pouco rigorosa. Para vos dar um exemplo, até porque tem sido um tema muito nas capas dos jornais, na primeira fase, um dos grupos que se inclui são, e passo a citar, profissionais e residentes em lares e instituições similares. Bom, para já, os lares não terão que ser de idosos, mas vamos admitir que sim, que aqui quando se fala em lares é lares de idosos. Não se sabe bem o que é que são instituições similares. Mas reparem, esta é uma referência, a única referência que aparece na caixa das prioridades e não há qualquer especificação, não há qualquer pormenorização, não há qualquer léxico de definição neste paupérrimo documento. E é evidente, quando falamos em profissionais, aí temos toda a margem para as dúvidas que foram surgindo. Por exemplo, o barbeiro que vai cortar o cabelo ao idoso é um profissional. E é um profissional que está a servir os residentes em lares, ou a costureira, ou quem vai tratar de apoio psicológico, e assim sucessivamente. Ou seja, é um plano que não define minimamente com rigor o que são as metas, o que são os grupos prioritários, e muito menos depois como é que o processo se desenvolve. E convém chamar a atenção que mesmo admitindo que um destes grupos está bem definido, por exemplo, na segunda fase, temos aquele conhecido grupo das pessoas, passo a citar, entre 50 a 64 anos, com pelo menos uma das seguintes patologias. E depois tem a indicação de 7 patologias, algumas que são conhecidas, os diabetes, a neoplasia maligna ativa, etc. Mas para verem a falta de rigor e de clareza e ainda de definição de tudo isto, a 7ª patologia, sabem qual é? É a seguinte. Outras patologias poderão ser definidas posteriormente. Mas posteriormente à segunda fase. Mas é que já estamos na segunda fase. Ou seja, há uma completa, total insensibilidade aos problemas da gestão, aos problemas do planeamento, aos problemas da logística. Isto tem sido estudado por muitos especialistas. Este déficit do nosso Serviço Nacional de Saúde e do nosso Ministério da Saúde, neste caso, tem sido mais que identificado, mais que diagnosticado, mais que publicado por imensos especialistas. Portanto, não sou eu certamente que vou adiantar nada em relação a essa matéria. É conhecido esse déficit. Aqui é uma manifestação aparatosa desse déficit cultural. Mas, com todas estas dúvidas, é evidente que vamos ter aqui margens de incerteza completas. Mas mesmo em relação a este grupo, ao tal, por exemplo, da segunda fase que referi há bocadinho, estamos a falar de 900 mil pessoas. Estimado, podem ser 1 milhão. Como temos outras patologias que ainda não estão definidas, não se sabe quando é que vão ser definidas, podemos passar para 1,5 milhão. Então o problema que se põe é, qual é a sequência dentro desse 1,5 milhão? Devemos arranjar cunhas para que cada um de nós possa ser mais rapidamente vacinado? É por ordem alfabética? É por gravidade de patologia? Ainda há pouco tempo, um especialista muito conhecido referia que um dos problemas que há é que há muitas pessoas que não têm esta situação devidamente codificada e ele agora, para além de todos os trabalhos burocráticos que já tem devido à incapacidade cultural e organizacional do Ministério da Saúde, ainda tem mais uma, que é de estabelecer, de fazer atestados com a codificação para que as pessoas possam exibir que efetivamente estão no grupo X ou no grupo Y. De modo que fica-se sem saber qual é a sequência.
Quando o Primeiro-Ministro nos diz para estar tranquilos, nós estamos tranquilíssimos, como é evidente. Mas a questão é, para estarmos tranquilos, devíamos saber qual é a sequência que vai ser adotada para este grupo de 1 milhão de pessoas. Não se faz a menor ideia. E ainda hoje, quando surgiu a notícia de que já está disponível a nova vacina da AstraZeneca, surge a informação verdadeiramente surreal que nos diz o seguinte: se possível, não aplicá-la para mais de 65 anos. Mas o que é o se possível? É evidente que essas pessoas, com mais de 65 anos, podem ficar à espera que haja um lote da Pfizer. Mas devem esperar, ou não devem esperar, o se possível, não faz qualquer sentido. Portanto, esta incapacidade total de governar a máquina de gestão e de logística do Ministério da Saúde não nos pode deixar tranquilos, por maior que seja a boa vontade do pedido, certamente extremoso e compreensível do Sr. Primeiro-Ministro.